Bom dia, pessoal. Tem tempo que eu não venho aqui fazer um videozinho, né? Mas resolvi passar aqui hoje para compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu essa semana comigo. Foi muito marcante e aí, como sempre, algumas coisas me levam à reflexão, né? E aí, ontem foi meu aniversário e foi um dia para ficar guardado na história, principalmente por conta da situação que a gente vive hoje, né? Não poder estar perto das pessoas que a gente ama e não poder reunir pessoas que a gente gosta. E tá tudo relacionado a isso, então, o vídeo de hoje. Pra, todos que me acompanham e me conhecem um pouco sabem que eu tenho um filho de 7 anos de idade e essa semana foi tensa para mim, porque não só por conta do meu aniversário, mas aconteceu um fato muito marcante. Meu moleque, ele tem 7 anos de idade e a gente, desde quando ele nasceu, a gente passa junto todos os dias praticamente. Por mais que eu não tenha uma relação afetiva com a mãe dele, a gente nunca teve uma relação, né? Eu e a mãe dele. Ela sempre foi uma pessoa muito tranquila quanto a isso e me deixar ver meu filho, estar com meu filho. E aí, no momento desse vídeo aqui, eu quero agradecê-la também pelo que aconteceu ontem, né? Mas enfim, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou dizendo. Quinta-feira, eu fui levar um material escolar lá para o meu filho. E ele tá com a mãe desde quando começou a quarentena. Então ele fica com ela o tempo todo, com ela e com a irmã dele. E eu tava indo lá no começo visitá-lo. Então eu ficava de longe ali, a gente ia pra quadra, jogava um futebolzinho, andava de bicicleta, uma coisa que onde eu ficasse distante dele pra gente não ter aproximação. E essas últimas 2, 3 semanas, como os casos estão aumentando em Brasília e a coisa está ficando mais feia e mais difícil, e ele é um moleque que tem bronquite asmática, né? Então ele tem problema respiratório. A nossa preocupação é muito grande e que ele pegue e que a mãe também acaba adquirindo o vírus, porque ela tem diabetes e tal. Então ele tem problema respiratório, ela tem diabetes, então são pessoas de grupo de risco. E aí a ideia é ficar um pouquinho distante nesse momento, né? Enfim, quinta-feira eu fui lá levar um material de escola para ele, uns livros de inglês que eu tinha comprado e o material de escola que estava na escola ainda para ele poder fazer as tarefas de casa. E a gente sempre foi muito ligado, muito próximo, muito unido, eu e ele, como um em carne. Chegando lá quinta-feira, eu entreguei o material, ele levou para dentro de casa e veio lá para fora ficar um pouquinho comigo. E deu 10 minutos, não chegou a dar 10 minutos que eu tava lá. Isso é porque eu já tinha muito tempo que a gente não se encontrava pessoalmente. A gente se via por videochamada e tudo mais. E eu tava na vontade louca de falar com ele, de ficar um pouquinho ali com ele, de ver ele brincando e tudo mais. Só que não chegou a dar 10 minutos. Ele virou pra mim e falou: pai, não quero mais ficar aqui fora, eu vou entrar, tá bom? E aí eu falei: tudo bem, filho, vai lá. Isso acabou comigo. Isso me matou por dentro. Porque duas pessoas que são completamente próximas assim, e que estavam unidos o tempo todo, e ele esperava eu chegar pra gente fazer a tarefa, pra comer, pra tomar banho, pra tudo no dia a dia, porque a gente se encontrava todos os dias. E ele falar pra mim que queria entrar, me mostrou que ele não estava conseguindo ficar perto de mim 10 minutos. Não o fato de não ficar perto de mim, mas ele estava com uma nova rotina, né? Ele estava com uma nova vida. E mais próximo da mãe, mais próximo da irmã, o dia a dia dele lá dentro de casa, da casa dele,
brincando no celular, brincando na televisão, assistindo filme. Então criou-se uma nova rotina para ele. Mas isso me feriu profundamente, isso me machucou assim de um jeito que desde quinta-feira, quando eu lembro, eu choro, eu me emociono e eu fico pensando que quando isso tudo acabar eu vou ter que reconquistá-lo novamente, que eu vou ter que dar mais atenção, ficar mais perto, para que talvez não volte a ser o que era antes, mas pode ser que seja mais, né? Pode ser que seja mais forte ainda por conta dessa distância, ou pode ser que ele tenha criado essa rotina de dia a dia e as coisas mudem de fato. E aí, eu conversando com a mãe dele, ela falou pra mim que ia trazê-lo aqui em casa no meu aniversário, que foi ontem, mas que também não ia ficar muito tempo por conta da proteção, né? Deles e minha e dos meus pais, que eu acabei indo pra lá, ficar pertinho dos meus pais lá na casa deles, enquanto o Ian estivesse lá com a gente. Então a ideia era fazer um cafezinho da manhã, e ele fez um café da manhã pra mim. Ele mesmo fez 3 ovos fritos com tomate cereja, manjericão, pimenta, e foi delicioso, foi maravilhoso. A mãe dele trouxe algumas outras coisas para fazer de café da manhã, um waffle e frutas. Foi bem legal, foi bem legal. E aí a ideia era ficar um pouquinho mais, então a gente tomou um cafezinho da manhã, começou a andar de skate ali, brincando um pouco. E o dia foi se estendendo, e foi se estendendo, e foi se estendendo. E nós brincamos de muita coisa, nós brincamos de balão, de estourar balão, porque estava um calor danado. A gente brincou de arminha de água, de jogar água pela mangueira, tomamos banho de mangueira. Fizemos um churrasquinho ali. E eles foram ficando, e foram ficando. E foi assim, fantástico. Chegou no final do dia, a gente com os balões para brincar, e ele sabia ali que aquilo ali era o último momento dele passar comigo nesse dia. E os balões foram se estourando, porque caía no chão ou molhava a gente. E chegou no último balão. Ele jogava para mim, eu jogava para ele, ele jogava para mim, eu jogava para ele. E ele não queria deixar aquele balão cair por nada nesse mundo, porque ele sabia que quando aquele balão caísse, ele ia ter que ir embora. Ele ia ter que ficar longe de mim e ter que voltar para a realidade dele, né? Então ele tinha um cuidado tão grande com aquele balão. E, enfim, o balão caiu e estourou. E ele já começou a chorar daí, porque ele sabia que ele ia ter que ir embora. Conversei com a mãe dele, a gente pegou mais alguns balões e ela permitiu que a gente ficasse um pouquinho junto ainda mais. E aí brincamos mais um pouco, e aí eu avisei pra ele, falei pra ele, contei que a mãe dele já tinha feito muito pela gente, já tinha ajudado muito que a gente ficasse junto nesse dia especial pra mim. E aí ele entendeu, lógico, chorou, eu chorei, porque ele tinha que ir embora. E foi isso, sim. Mas aí, para que vocês entendam o que eu quero dizer, que o vídeo hoje é sobre expectativas, né? A gente cria expectativas para as coisas. Como quinta-feira, na verdade, eu passei por aquela situação com ele, do cotidiano, da vida dele diária, em que ele não conseguiu ficar ali 10 minutos comigo, eu me coloquei na minha realidade, voltei para a realidade e pensei comigo que, poxa, eu preciso entender tudo isso. Então, é fato que ele está vivendo uma nova rotina, é fato que ele está vivendo uma nova situação, é fato que ele está mais próximo da mãe dele, da irmã, e isso é extremamente importante, porque apesar dele ficar dia sim, dia não comigo e com ela, ela não participava muito do dia a dia dele, porque ele estava sempre aqui na minha casa, sempre na minha mãe. Ele só ia para casa dela para dormir à noite, 9 horas da noite, e aí acordavam cedo, ia para a escola, e depois ela buscava ele, trazia para cá e ele dormia comigo. Então ela não convivia com ele nesse dia a dia. E agora tem acontecido isso. Quando aconteceu essa situação, eu fiquei triste, fiquei muito frustrado, e
acabei não gerando muita expectativa para ontem, né? Pro meu aniversário, porque eu sabia, a gente já tinha conversado, eu e ela, que seria só um momento rápido para proteger a gente e para eu poder matar um pouquinho da saudade. Depois no finalzinho do vídeo que eu vou colocar o videozinho dele chegando na casa dos meus pais e como tudo aconteceu, então foi lindo, foi maravilhoso. Mas enfim, eu acabei não criando expectativa nenhuma para esse momento, né? Porque eu entendi que ia ser um momento muito breve. E o que aconteceu? O momento foi mágico, foi lindo, foi fantástico, foi maravilhoso. E isso muito, não só por conta da distância que a gente tinha, o tempo que a gente passou longe um do outro, mas por eu não ter criado expectativas. Quando a gente não cria expectativas para certas coisas, ou quando a gente... É difícil a gente não criar expectativas, na verdade, né? Para tudo na vida a gente acaba criando certa expectativa, visualizando certa coisa, imaginando certas situações onde tudo vai ser lindo e maravilhoso, ou então vai ser uma merda, e que a gente vai passar por uma coisa muito difícil. Então a gente vai criando na nossa cabeça, e a gente vai imaginando, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente acaba se frustrando por conta da expectativa que a gente criou. E aí, como eu não criei expectativa nenhuma, e só deixei acontecer, e eu entendi a situação desse distanciamento todo e dessa nova rotina dele de vida, eu fiquei tranquilo, suave, me emocionei, claro, porque ele chegou todo embaladinho para presente e me deu um abraço e eu chorei pra cacete. Mas pra mim era isso, a gente ia tomar o café da manhã e a gente ia ficar ali numa boa e depois ele ia embora. Só que foi tão maravilhoso, foi muito mais perfeito do que eu poderia ter imaginado. Mesmo que eu tivesse criado toda a expectativa do mundo, ter visualizado muita coisa daquilo ali, não foi 10%, não seria 10% do que aconteceu de fato. Então, a ideia hoje, o recado hoje é fazer com que a gente minimize essas nossas expectativas para tudo na vida. Tanto para momentos delicados e fortes, quanto para momentos felizes e que a gente vai usufruir de uma coisa muito bacana. Quanto menos expectativas a gente cria, mais lindo, mais prazeroso se torna o momento. Porque a gente não projeta, a gente só vive, a gente só vivencia. E a gente só se entrega para aquilo que está acontecendo, e foi o que aconteceu ontem. Foi fantástico, foi maravilhoso. Então essa é a ideia. O que eu venho fazendo já há algum tempo em matéria de expectativa e em matéria de não me frustrar com certas coisas e com certas pessoas, uma das coisas é saber que todos nós somos capazes de tudo, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Não quer dizer que nós somos pessoas boas o tempo todo e nem que nós somos pessoas ruins o tempo todo. A gente faz coisas que chateiam outras pessoas, a gente faz coisas que machucam outras pessoas, a gente faz coisas que levam as outras pessoas ao êxtase da felicidade também. Então quando a gente não cria expectativa em relação a coisas, em relação a pessoas, quando a gente entende que todo mundo é capaz de qualquer coisa, tanto para o bem quanto para o mal, a gente se frustra menos. A gente leva uma carga negativa menor para essas pessoas que a gente convive. Porque a gente não espera nada delas. Ou na verdade a gente espera tudo. A gente espera tudo do bom e do melhor e do pior. Então as coisas passam a não surpreender mais a gente. E isso é fantástico. Isso é maravilhoso, pelo menos para mim. Então quando a gente entende que todo mundo está propício para fazer coisas maravilhosas e coisas muito feias, muito tristes, a gente tira essa carga de que o outro tem que ser sempre perfeito, tem que ser sempre maravilhoso, ou que aquela situação sempre tem que ser a melhor possível. A gente entende que pode ser boa, que pode ser ruim, e que a gente só precisa viver aquilo para entender de fato o quão bom ou quão ruim foi. E só depois a gente tem essa ideia. Então a gente não tem uma ideia prévia, a gente não vive previamente. A gente vive do que vem e do que tem para ser, tá bom? Beijo, a ideia foi essa, até mais.